Amigos, depois de fazer toda aquela turnê pela Europa para mostrar a importância do trem para a economia brasileira, para o turismo brasileiro, hoje eu quero falar desta figura aqui, ó. Vê se vocês sabem quem é. Ah, tem muita gente que já sabe, né? Ele é de onde? Ele é da terra do Collor. Ele é da terra de quem? Do Teotônio Vilela. É uma coisa incrível, Alagoas. Alagoas, a terra dos marechais, hoje se transforma em Alagoas dos políticos maus e dos políticos bons, certo? O Lira hoje é o grande entrave do Brasil. Por que que ele é? Porque ele veio de uma postura ligada ao Jair, onde muitos benefícios foram prestados a ele, até o passarinho reclamou. Muitos foram ligados a ele, ele ganhou muito dinheiro. Eu não sei se você sabe, mas ele é dono de fazendas, ele é dono de gado e de gente, certamente, porque sabe como é que é? Existe essa ligação. Muito bem, aí apareceu agora um empresário que comprou algumas cabeças de gado, muitas cabeças de gado, do Lira, pagou e ele não entregou. E quando não entregou, deu problema, está dando problema para o Lira, como está dando outros problemas. Porque, de repente, o que é que aconteceu? Eu fui puxar aqui a capivara. Vocês sabem o que é capivara? É quando você puxa assim a biografia safada do cara. A polícia, a utilização pela polícia. Aí eu fui aqui buscar no Google, a capivara pelo Google. Aí eu vi uma matéria aqui super interessante que fala dele. Declaração de bens entregue no ano à Justiça Eleitoral pelo Arthur Lira, presidente da Câmara, né? Lista direitos de posse que ele diz ter em uma fazenda em Pernambuco. E também seu rebanho de gado. O Lira informou neste pleito possuir um total de R$5.965.000. Um acréscimo de 170% em relação a 4 anos atrás. Certo? Ou seja, 4 anos atrás tinha 2.200.000, agora tem 5.900.000, mas não é isso. Isso é o que ele diz, isso é o que ele disse, e ele é o que ele diz. Porque ele tem fazendas e mais fazendas, tem muitas fazendas em Pernambuco, lá pro lado de Arco Verde, tem fazenda, parece que 6 ou 7 fazendas, muitos hectares de terra, certo? E agora surgiu aquele caso do Luciano Cavalcante, um grande assessor, grande amigo, presidente do Progressistas, lá em Alagoas, uma figura muito ligada a ele, com um escândalo de robóticas, material adquirido para as escolas, o preço era 10, passou a ser 50, 60. Lógico, não é exatamente isso, eu também não tenho cabeça para gravar números assim com essa expansão. Mas eram coisas irritantes, valores muito altos, certo? Aí o que aconteceu? A Polícia Federal foi atrás do Luciano e puxou todo o histórico das coisas. Aí o Lira começou a se enrolar. Aí o nome começou a aparecer. Aí ele começou a dizer, não tem nada a ver com isso. Parece até aquela história, eu não sei se vocês conhecem, um cara que estava roubando no interior da Bahia, ou da Paraíba, ou de Pernambuco, lá no Nordeste, roubando um bode, com um bode assim nas costas, carregando, tirando do lugar. A polícia veio e bateu nele e falou assim, que história é essa aí? Ô, seu ladrão! Seu ladrão por quê? Aí esse bode que está... Ih, tira esse bicho daqui. Eles fazem assim. Eu não tenho nada a ver, lógico que tem, todas as coisas, tudo leva a crer que ele está envolvido também nessa questão das equipamentos de robótica para as escolas de Alagoas, sempre Alagoas. E aí o que acontece? Esse homem, certo, cresceu muito
não só financeiramente, como politicamente, como força de poder no governo do Jair. E aí ele era quase um primeiro-ministro, mas bem adequado às necessidades dele e adequado aos interesses do Bolsonaro. E as coisas fluíram. Aí veio como é? O orçamento secreto. No orçamento secreto se faz o que bem entender, ninguém vai saber, né? É tudo uma grande bandalheira. Bom, quando o Lula ganhou a eleição, depois da eleição, tomou posse, o Lira resolveu que iria se manter na presidência da Câmara. O Lula precisava de aprovar projetos de promessas de campanha, Bolsa Família, essas coisas todas. Então, houve uma conversação, certo? E o Lula disse, nós temos que conversar assim com o Congresso. A conversa, na verdade, o Lula queria aprovar aquelas promessas que ele fez ao seu eleitorado. E foram aprovadas. E o Lira começou a crescer e dizer, opa, eu acho que eu estou nessa boca aqui também, eu vou logo estar encostado no governo e voltando a ser primeiro-ministro, porque ele se considerava primeiro-ministro no governo Bolsonaro. Os orçamentos, tudo ele que distribuía. Só que Lula não é Bolsonaro, como Lula não é Dilma, certo? Por que eu estou dizendo não é Dilma? Porque a Dilma não tinha o jeitão que tem o Lula para negociar as coisas. É um grande negociador, mas negociar no bom sentido, para poder ajudar alguém. A Dilma fez e terminou naquela situação, de forma injusta, sofrendo impeachment. E não é Bolsonaro, porque o Lula não usa esses métodos para atuar como administrador. Não, ele não usa. Ele é outra figura. E o Arthur Lira começou a perceber que ele não estava conseguindo muito chegar aonde ele queria, certo? O que falta aqui é passarinho. Eu estou assim num ambiente que vocês percebem, né? Cheio de verde, olha que maravilha. Bom, mas aí o que acontece? Ele percebeu. Aí ele começou a querer atacar. Mas o Lula tem um quadro, hoje, muito forte. Tem o Dino, que é Ministério da Justiça, portanto, e tem a Polícia Federal. E a Polícia Federal tem que fazer o trabalho dela, certo? Aí a Polícia Federal começou a descobrir as coisas do seu Lira. E o seu Lira está revoltado, dizendo que não tem nada a ver com isso, mas tem, certo? Nós não sabemos exatamente o que vai acontecer daqui para frente, porque não está fácil para o Lula governar, não está, porque tem esses caras, esses ex-bolsonaristas, muitos deles assim, que conseguem, que pensam ainda que pode ser dado aquele golpe que eles não conseguiram dar, né? Não conseguiram, eles tentaram, mas não conseguiram. Mas tem aquelas figuras, certo? E graças a Deus, certo? Hoje nós temos também um STF, certo? Com falhas, sim, com falhas, mas um STF muito mais consciente da situação brasileira, mas que o STF também percebeu as besteiras feitas no passado e hoje eles estão dentro da Constituição decidindo. Na minha impressão, o Bolsonaro vai se tornar inelegível, se bobear vai para a cadeia, se bobear antes ele foge, certo? Mas não é só Bolsonaro, toda a corja. Passarinho de novo, quando eu falo em corja, o passarinho começou a cantar, que coisa louca. Mas o Moro é outro, que está no bico do corvo. O Dallagnol já foi, o Moro está para ir. E junto com o Moro, certamente, aquele pessoal do TRF4, aqueles gaúchos, os gaúchos que nunca chegaram aos pés do grande Brizola, o gaúcho bom. Porque tem gaúcho bom, tem gaúcho ruim. Tem alagoano bom, tem alagoano ruim. Assim, o Brasil é assim. Mas, de qualquer forma, o que é que nós torcemos?
nós torcemos para que o Lula consiga caminhar, consiga fazer todas as mudanças necessárias, certo? Hoje, o Brasil já saiu daquela lama internacional, porque o Brasil viveu um momento de muita angústia internacional, porque este cara aprontou. Ele era o engraçado, que resolvia fazer piadas com os chineses, piadas com os japoneses, piadas com os portugueses, piadas com os franceses. Onde ele via a possibilidade de fazer uma gozação, ele fazia. Só que cada brincadeira dele era um preço alto para o Brasil, porque nós tivemos dificuldades muito fortes e hoje as portas estão se abrindo para o Brasil. Então, amigos, todos nós temos que ter consciência da necessidade de buscar os espaços com certeza de que o futuro possa vir. Eu lamento muito, porque durante as eleições eu falei muitas vezes, mas muitas vezes, o Congresso é uma peça importante para qualquer governo. E hoje nós estamos vendo aí um Congresso que o Lula precisa desentortar. E aos poucos ele vai desentortando e vai trazendo uma força parlamentar que lhe possibilite fazer coisas agradáveis para esse país. Sem Lira. Sem Lira. Arthur Lira precisa ser banido da política brasileira, banido desse seu poder, para que o Brasil possa crescer sem problemas, sem corrupção, sem safadeza, sem nada. Ecovox TV, a voz da democracia, lutando pelo Brasil. Gente, e o trem é uma coisa muito boa, aí continuo a dizer. Precisamos de estradas de ferro no Brasil para melhorar a economia, para melhorar o turismo brasileiro. Um grande abraço a todos e vamos em frente!